Tênis é a grande paixão da minha vida. Eu costumo dizer que o tênis atrai as pessoas que têm espírito de desafio, porque é um esporte extremamente difícil de ser jogado. Você tem que ter aquele espírito que você querer melhorar no dia seguinte, né? Uma diversão. Tênis é uma diversão para mim. Diversão, eu falo que eu não trabalho. O tênis é a única modalidade que desde criança você está do outro lado da rede contra alguém que é seu oponente direto e no qual te exige marcar a bola do outro que vai contra o seu interesse, no entanto você vai marcar. E se eu nascesse mais 1000 anos, os 1000 eu ia jogar tênis. E eu sei que graças ao tênis eu sou uma pessoa melhor a cada dia. O tênis brasileiro viveu vários momentos diferentes, pelo menos nos últimos 50 anos. Nós tivemos lá atrás, no finzinho dos anos 50, tivemos a Marister Bueno fazendo misérias no tênis internacional. Então, nos anos 60, o Brasil tinha um número de bons jogadores. Não, os bons jogadores eram os que jogavam Copa Davis, vamos dizer. Então tinha o Ronald Barnes, tinha o Lelé Fernandes, tinha o Mandarino. Thomas Koch, Jesus Cristo, para mim dividem a linha dos cidadãos mais importantes da minha formação como esportista. Então, para mim, quando eu era criança, o Thomas Koch era tudo de maior que podia acontecer. Logo em seguida tivemos Carlos Kirmair e Cássio Mota, bons jogadores, tanto na simples como nas duplas. Eles chegaram a jogar o massa das duplas. Depois veio, eu acredito que o Luiz Matar, depois Jaime Oncins. E ali, logo em seguida, mesmo ainda quando o Jaime Oncins já está pensando, não estava nem pensando em abandonar a carreira, veio o Gustavo Kuerten, veio do nada. Aí apareceu o Guga, que bagunçou tudo, foi para número 1 do mundo. Ele definitivamente deu uma chacoalhada no tênis, especialmente porque as pessoas têm uma memória curta e esqueceram o que veio no passado. Então se divide muito o tênis atualmente na época pré-Gustavo Kuerten e pós-Gustavo Kuerten. O esporte hoje é conhecido, muito mais conhecido no Brasil, foi através do Guga, né? E hoje a gente vê as imagens dele jogando, nossa, dá a maior saudade. O Brasil não vive a sua melhor época no tênis. Nós temos o Tomás Bellucci, que é um tenista extremamente talentoso. Nas duplas, eu acho que a gente ficou um bom tempo, né, chamado como o país das duplas. O Marcelo Melo como número 1 do mundo, isso eu acho extremamente importante, porque também puxa muita gente. Acho que é uma grande coisa, só que a gente tem que pensar em isso aumentar. Alguma coisa tem que ser feita com a base para a gente colher os frutos lá na frente. Nós estamos muito bem servidos de treinadores muito experientes, pessoas internacionais. Acho sim que os grandes jogadores que nós já tivemos, a maciça maioria deles, não ficou no tênis. Eu quando fui convidado para ser técnico da Sabatini, eu fiquei 4 anos com ela. Um dos anos eu estive com ela 42 semanas. E eu tinha família. E foi muito difícil. Eu acho que poderiam existir, de repente, mais cursos de capacitação para cada vez mais os profissionais estarem assim, interessados. Tênis competitivo, não sei se dá tanto dinheiro para os treinadores, né? Então muitos deles acabam optando pelo social. Do mesmo jeito que eu falo que tem que ter o degrau da criança, ela tem que passar por treinadores, ela precisa começar com um preparador físico, um professor de educação física que seja lúdico, que consiga levar a criança a gostar do esporte. A partir daí ela precisa ter um profissional de tênis já que vai ensinar ela a ter os movimentos certos. E a partir dos 10, 11 anos já uma pessoa que tenha feito isso, que possa indicar para o melhor caminho. Então eu acho que seria fazer um grande trabalho
começando com os técnicos de tênis, para que eles possam, de uma maneira muito clara, explicar o que é o tênis para as famílias, para os pais que têm filhos que querem que os filhos joguem. Nós temos uma deficiência de informação muito grande, nós temos pais totalmente perdidos, sem saber o que fazer com os filhos. O que eu acho que falta no Brasil ainda é trabalho de base. Nós não trabalhamos o juvenil como se deve. O tênis infantil juvenil só serve como base para você moldar e preparar um tenista para um dia ser profissional. Se ele é campeão do clube, se ele é campeão brasileiro, se ele é campeão mundial, mas não interessa nada. E o tenista jovem aqui no Brasil, especialmente, e especialmente os pais deles, eles querem ser campeão no clube, eles querem ser campeão brasileiro. E para isso eles são capazes de fazer qualquer barbaridade, inclusive deixar de aprender a jogar tênis. Eles começam a jogar amarradinho, eles começam a jogar com medo de perder, enquanto eles deveriam ter uma perspectiva completamente diferente. Eles estão aprendendo. Quando você está aprendendo, você tem que saber arriscar, você tem que aprender a arriscar para poder colher o fruto. E falta também, eu acho, que é uma outra figura que o tênis simplesmente esqueceu, você vê em alguns outros esportes funcionar, como no vôlei, no futebol, obviamente, que é o olheiro. É aquela pessoa que tem o feeling, que tem o conhecimento para ir num campeonato, olhar aqueles garotos e dizer, olha, aquele garoto tem um perfil interessante. Mas falta, nós não temos essa pessoa. Eu acho que se nós tivéssemos uma maneira de oferecer o tênis ou levar o tênis para as classes mais carentes, aí sim nós começaríamos a ter tenistas que teriam um perfil mais próximo do que eu acredito ser o ideal. A Teliana, para mim, é um exemplo. Ela veio do sertão, ela não tinha nada, ela e a família toda dela. Então, acho que como eles passaram por muita dificuldade, tudo que ela conquistou foi com muito sacrifício e ela valoriza muito isso. Eu vejo dois problemas básicos no tênis. Primeiro, essa falta de oportunidade. Não há nenhum trabalho pesquisando essa periferia das cidades, ou pelo menos as escolas mais simples, como você não tem um trabalho escolar, você não consegue identificar, né? E pior ainda, você não tem o degrau seguinte. Você identificou um talento, você leva ele para onde? Quem é que vai bancar esse talento? Então, hoje a gente tem o IT, né, o Instituto Tênis, que vem fazendo esse projeto, que é uma iniciativa, né, tá com essa iniciativa dessa massificação de tênis. E hoje é um dos poucos, pelo menos que eu conheço, eu tive a oportunidade de ir lá e conhecer. Então eu acho que é por aí que a gente tem que tentar trabalhar. O projeto Instituto Tênis iniciou em 2002, naquela esteira do sucesso do Guga número 1 do mundo. E à medida que o tempo foi passando, sempre houve essa reflexão de que se precisava ir um pouco mais abaixo da cadeia. Então começou a se treinar infantos juvenis, se fez uma pré-equipe e a partir de 2014 começou o projeto de massificação do tênis, que é basicamente levar o tênis para comunidades, para bairros, para cidades, para locais do Brasil, onde ele jamais iria. Então a gente vai com um equipamento apropriado, com uma metodologia própria e a gente divulga, espalha o tênis, massifica o tênis para as crianças na idade escolar, geralmente no ensino fundamental 1. A gente faz isso ou em escolas ou em praças públicas. E à medida que essas crianças vão tendo contato com o tênis, aprendendo coisas básicas, essas crianças que se destacam, a gente também tem uma segunda etapa do processo, que é iniciar realmente essas crianças na prática do tênis institucionalizado, com competições, com uma escola própria de tênis de formação, imaginando que em algum tempo, em 5, 10 anos, algumas dessas crianças vão estar aqui no centro de treinamento e vão integrar as equipes pré-profissionais do Instituto Tênis. Nós temos ótimos tenistas infantis juvenis. Sim, nós temos. Montões de outros países também têm. Isso não quer dizer nada, quer dizer que nós tivemos tenistas que aos 16 anos de idade estavam jogando bem. Eles jogam muito bem, só que eles só jogam juvenil e eles levam um susto na hora de fazer a transição justamente por jogar até os 18 anos só juvenil e depois que estourar, joga profissional. Eu acho que, como ele já está indo bem, o ideal seria com 16, 17 anos, começa a beliscar um pouquinho do profissional para conhecer esse mundo, porque é diferente. Eu acho que a maior dificuldade sim, dessa transição é
O nível dos profissionais são bem diferentes. A mentalidade deles jogar, tática de jogo, o físico dos caras são bem melhores que os nossos. Porque é outro jogo, é outra mentalidade. Dois esportes diferentes quase. Então todos os outros que vão querer atingir um lugar de destaque no ranking profissional, eles vão ter que ser bem formados, bem formados na parte do tênis, na parte mental, na parte física, etc. É uma maneira de se posicionar perante o mundo. E isso é um tanto quanto difícil de você exigir de jovens de 15, 16, 18, 19 anos, quando eles ainda não têm essa maturidade. Você já tem 24, 25 anos de idade. Se o tenista começa a ficar maduro nessa idade, ele já dançou. E essa fase de transição, ela exige um corpo técnico ao lado do jogador muito diferente do que um corpo técnico infantil. Você tem que ter pessoas com conhecimento, com um preparo e com uma disposição de aguentar a dureza que é a transição dos 17 e 18 para o tênis, né, adulto, vamos chamar. Mas para mim foi difícil, porque no nível de Brasil eu jogava bem, eu tinha bons resultados, eu era uma das primeiras, mas eu sentia um pouco justamente esse choque, é muito diferente. Como eu não tinha tido muita experiência internacional, eu senti bastante. Os melhores juvenis do mundo não jogam torneio da ITF, eles não concorrem ao ranking mundial da ITF, porque não importa. O que importa é ATP, o que importa é WTA. Essas duas coisas importam. Quem está jogando ITF, quem quer ranking bom de ITF, não é a nata. A nata, com 16 anos, 17 anos, já está jogando ATP e WTA. Pelo menos tentando qualifying, 25 mil, futures, challenges, etc. No juvenil eu acho que eu ganhei muito e no profissional, quando você começa a jogar mundial, toda semana, se você joga torneio, toda semana você tem que perder, a não ser que você ganhe todas e seja número 1 do mundo. Então essa transição foi muito difícil para mim, aceitar a derrota. O número 1 do mundo infantil juvenil, ou a número 1, não é o melhor da idade. Então isso tem que ficar muito claro, é uma ilusão. E é muitas vezes que acontece. O cara chega lá e fala assim, eu sou bom. Eu ganhei de todo mundo aqui no infantil juvenil. Eu vou chegar no profissional, eu vou arrasar. Aí ele pega, do outro lado da quadra, um cara que tem 23 anos de idade, que já está perguntando que diabos que eu estou fazendo numa quadra de tênis, mas já tem 6 anos de carreira. E o cara dá um nó nele. E ele olha para o outro lado e fala assim, como que eu perco para esse cara daí? O que eu já ouvi de tenista jovem fazendo essa pergunta para mim, como técnico dele, e para ele mesmo, é sem número. A nível profissional de qualquer coisa, você precisa de homens responsáveis, cumpridores das suas coisas. E quando um menino tem 18 anos e ele se destaca entre meninos de 18 anos. Na hora que ele vira 19, ele está jogando contra cara de 30. E o cara de 30 dá tapa na orelha que esse de 18 não sabe de onde vem. Com algumas exceções. O sul-americano, em geral, ele é muito amarrado à família, né? A tendência dele é sempre ficar muito preso à família, ao padrão familiar, à dependência de treinador, dependência de pai e mãe. E isso dificulta, principalmente para o brasileiro, isso também acontece nos outros países da América do Sul, mas principalmente para o brasileiro, ele não consegue rapidamente se libertar disso, que para o tênis é algo fundamental. Que é exatamente o oposto que você vê nos americanos e principalmente nos europeus, né? O que acaba faltando é um pouco mais de vontade da galera para morder mesmo e sair do Brasil para jogar tênis, porque o tênis ele é disputado no mundo. Isso sempre foi uma coisa que foi colocada. Será que o fato de nós estarmos aqui na América do Sul, longe do circuito que acontece na Europa e nos Estados Unidos, faz uma diferença? Eu vejo, até porque a gente não tem, na América do Sul, em geral, a gente não tem muitos torneios grandes, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem uma gira de muitos torneios, tanto na Europa ou na Ásia. O Brasil está longe disso tudo, então você tem que ir e voltar o tempo inteiro, o seu custo é muito mais alto. Então o europeu, assim,
A menina perdeu um torneio, está cansada, volta para casa, descansa, treina um pouco. A gente já não tinha essa opção. Eram 3 meses de torneio e os 3 meses você tinha que estar jogando. E é difícil porque é caro e assim, não é que você vai, vou para os Estados Unidos, vou jogar uma semana e volto. É muito caro, então não vale a pena. Se você vai para pelo menos ficar o quê? 1 mês. Então, basicamente, a maior dificuldade é financeira de sustentar esses meninos participando desse circuito. Eu acho que o povo de fora, eles são melhores em condições de treino, de preparação. Por que na Argentina dá? É mais longe ainda, um pouquinho mais para baixo. Né? A Argentina consegue. A partir dos anos 60, até por circunstâncias pontuais da Argentina, o tênis deixou de ser um esporte de elite e passou a ser um tênis mais popular. Primeiro que o tênis na Argentina sempre foi um esporte muito forte, muito bem conceituado, veio desde o Vilas, né? Vilas da década de 70, e o Vilas transformou o tênis num esporte muito importante para a Argentina. Eu acho que a diferença deles é que eles são mais raçudos, né? Eu conheço bastante jogadora assim argentina e elas têm um sangue, uma raça na quadra que não só em comparação com o brasileiro, mas com muitas outras jogadoras assim, eles deixam realmente o coração na quadra. E isso faz uma diferença enorme no tênis, já que o tênis é um esporte individual e depende somente de você e do seu coração. E também acho que a Argentina tem uma escola, acho que é um pouco diferente do Brasil. Você olha o tenista argentino jogando hoje, basicamente eles jogam muito parecido, né? Movimento de saque, movimento de direita, movimento de esquerda, é muito parecido, né? Há suas, obviamente, diferenças, mas isso é um conceito de se jogar tênis que a gente não conseguiu fazer no Brasil ainda. Muito mais gente joga tênis lá do que nós, eles têm muito mais quadras públicas do que nós. E eles, apesar de ter um pouco menos de dinheiro, eles conseguem levar os tenistas deles para a Europa mais cedo. O fator que muda, que diferencia para o tênis brasileiro é que eles trabalham em conjunto. Um é a interação que eles têm de todos os técnicos, né? Todo o pessoal, assim como se eles estivessem num projeto só. Então não tem aquele ciúme de um treinador que treina um jogador, eles estão juntos para agregar. Eles conseguem fazer uma pré-temporada em um clube com os melhores jogadores da Argentina juntos e os técnicos juntos. Então ali o que acontece? Eles trocam informações e não tem, você vai levar meu jogador, não existe isso. E aqui no Brasil tem muito isso. Então há mais de 20 anos, por exemplo, que a Argentina está fazendo aquilo que a gente começou a fazer agora. Tornar o tênis uma disciplina, um conteúdo da educação física escolar. É uma formação com uma doutrina, com respeito, com especificidades diferentes pedagógicas, de ensino, etc. Então, basicamente, um argentino ele tem uma formação acadêmica melhor que o brasileiro. Isso é inevitável. E isso acaba repercutindo num esporte onde a formação é tão importante como o tênis. Mas isso é uma história que se repete nos Estados Unidos e se repete na Europa ou na Ásia. São tenistas que são confrontados em um momento com aquela dura escolha de fazer uma opção de carreira aos 18 anos, 17, 18 anos de idade. Será que eu vou abandonar todos os meus estudos para focar totalmente no tênis, que é o que os técnicos ficam buzinando no meu ouvido? Infelizmente, o esporte de ponta, o esporte competitivo de alto rendimento, ele não combina com os estudos, né? Nós temos que ter essa realidade, é uma situação que um pouquinho diferente, talvez nos Estados Unidos, no lugar do mundo que é diferente nos Estados Unidos, porque você tem aquela relação muito forte entre a universidade e o esporte, mas no resto do mundo é exatamente isso. Qualquer tênis profissional que você conhecer, seja Nadal, Federer, quem você quiser, não conseguiu terminar os estudos ou terminou os estudos de maneira muito precária, porque não combina essas duas coisas, infelizmente, para o mundo profissional. Os estudos com o tênis atrapalham um pouco, porque você está num nível bom, assim, aí você tem que querer treinar mais, aí você tem que querer treinar 2 períodos, assim, aí é difícil da escola de manhã, né? Então para de jogar, não de estudar. É a mesma coisa que eu falar para você que hoje nós estamos no Clube Pinheiros e eu vou parar de estudar porque eu vou procurar um bilhete premiado que talvez esteja caído aí atrás de uma árvore. E se eu não achar? Então, acredito que não pode parar de estudar. Acredito que se parar de estudar, dificilmente vai voltar. Se não voltar,
Se for um craque, vai se dar bem na vida, vai ganhar dinheiro, vai ter família, vai ser equilibrado. Se não for craque, vai ter dificuldades. Mas eu acho que essa idade, 15, 16 anos, é muito importante continuar estudando. Não acho que é interessante abrir mão. Muito pelo contrário, dá para conciliar. Ainda mais hoje em dia, que até as escolas são, acho que, mais flexíveis até. O esporte vai até os 30 anos e depois você vai fazer o quê? Qual vai ser a sua atividade profissional se você não tem um embasamento científico, se você não tem estudo, se você não tem aprendizado? Então eu acho que o Brasil, independentemente do tênis, ainda comete um erro muito grande quando supostamente forma atletas, quando na maioria das vezes ele deforma os atletas. Bom, o Brasil não tem, de fato, uma política voltada ao esporte. Nós temos que começar por aí. Então, seria exigir demais, e é totalmente inviável, pedir que o governo tenha uma política voltada ao tênis. Tudo que se falou de incentivo, tudo que se falou de tudo isso acaba meio que sucumbindo quando você avalia a situação do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, né? Deteriorado, invadido, não mantido. Então eu acho que, infelizmente, veio à tona o inevitável, né? Que o Brasil não tem cultura esportiva. Então quiseram construir um castelo sem se pensar no térreo, né? Começaram pelo segundo andar e ele ruiu. Eu fiquei por 2 anos, eu tive o apoio da CBT e dos Correios, mas depois das Olimpíadas realmente tudo piorou, tudo foi cortado, mas falta muito apoio mesmo. Acho que eles podem investir muito mais e muito melhor do que eles fazem. O tênis hoje em dia é mais fácil, você tem mais patrocinadores, a própria CBT teve o Correios durante muito tempo e conseguiu fazer um planejamento, mas não foi feito esse planejamento com a base. Tem o Bolsa Atleta, né, que ajuda, você tem que ganhar acho que um torneio, Banana Ball e a Copa das Federações ou o Brasileirão, que você ganha Bolsa Atleta, que o governo te ajuda, né. Nenhuma federação tem dinheiro. CBT, os torneios são fracos. A CBT também não tem tanto dinheiro assim como a gente imagina, né? Ela não repassa para as federações nenhuma verba nesse sentido. O papel do governo teria que ser facilitar o esporte para que ele exista na vida das pessoas, né? Facilitar a prática esportiva, quadras públicas de todas as modalidades esportivas possíveis, um ensino nas escolas mais sério, que a gente sabe que não tem seriedade nenhuma, quer dizer, fomentar a base para que o esporte faça parte da vida das pessoas, né? Eu acho que essa é a primeira missão do governo, como eu acho, por exemplo, é a missão de Confederação Brasileira e de federações regionais. O papel deles não é fazer campeonato profissional de tênis, o papel deles não é formar top 10 do ranking. O papel de confederação e federação é fomentar a prática esportiva. A federação não recebe verbas governamentais ou de qualquer natureza para fazer esse trabalho. Então o que a gente faz eu costumo dizer que eu sou um síndico. Eu recebo um monte de coisa e organizo pelo aquilo que eu recebo, né? Então eu pego as inscrições dos torneios, faço torneios. Eu pego interclubes, faço interclubes. A federação não tem como fazer o fomento para montar vamos dizer assim, um programa para soltar jogadores profissionais. No Brasil, dada essa crise que a gente enfrenta, eu diria para você que se não fossem as leis de incentivo estadual e federal, que o Instituto Tênis se utiliza, as leis de incentivo ao esporte, a operação não funcionaria. Mas hoje, cara, dinheiro de iniciativa privada sem lei de incentivo para esporte, eu não conheço. A iniciativa privada sempre esteve razoavelmente próxima do tênis. Existe tênis na televisão, existe uma faixa da população que joga tênis, que é a faixa muito consumidora, então eu tenho certeza que tem apelo para as marcas, principalmente nesse momento onde o tênis está em voga via os duplistas, né? Qualquer grande empresa hoje se interessa pelo público do tênis, pelo aficionado do tênis, porque geralmente ele tem um padrão de vida um pouco melhor, ele vai consumir um produto, ou pelo menos ele tem uma visão do produto melhor para a empresa. Eu acho que continua sendo um grande negócio. De repente eles já investem em quem já está bem, quem já tem patrocinador, quem já tem resultado, quem já está feito, e esquecem dos outros que ainda
tem que subir, que ainda precisa de um empurrão, que precisa de uma ajuda. Nós estamos falando de jovens que ainda não chegaram lá. E o brasileiro ainda não entende muito o conceito de investir para depois colher frutos. Eu acredito que o Brasil deveria formar equipes que morem lá, não por assumir incompetência no Brasil, mas para proporcionar que esses jovens e essas jovens possam estar expostas e expostos a competitividades aguçadas desde sempre. Eu acho que nós levássemos os esportes para as áreas mais carentes dentro do ambiente de escolas, nós teríamos a oportunidade de começar a ver mais tenistas e mais esportistas de outros esportes aparecerem. Esporte é cultura, esporte é educação. Esporte é uma sala de aula preciosa que no ensino brasileiro não tem. Se a base não estiver firme, dificilmente a gente vai continuar como sempre foi, um jogador aqui, um ali, né? Sempre surge um, porque eu acho que o Brasil é um país que tem muito talento, né? Não é só no tênis, você vê vários esportes, a gente sempre vira e mexe, tem um campeão mundial, alguém se sobressai, mas para mim atleta no Brasil é gênio, né? Porque ele não tem ajuda, ele não tem nada e ele acaba se destacando, então talento aqui não falta, precisa ser lapidado só.